Olha só, quando se pensa em exaustão, em cansaço no esporte, a primeira coisa que vem à mente é calor, suor, certo? Mas e se a verdade sobre a fadiga fosse, na verdade, fria? É isso mesmo. Hoje, vamos mergulhar numa descoberta da ciência do esporte que meio que vira de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia sobre o esgotamento físico. Pensa só. E se fosse possível olhar para um atleta e, assim, de cara, conseguir enxergar o nível de fadiga nos músculos, sem precisar perguntar nada, sem exame de sangue, apenas uma imagem clara que diz, aqui, esse músculo está no limite. Parece coisa de ficção científica, né? Mas olha, essa ideia está bem mais perto da nossa realidade do que parece. O que a gente está vendo aí na tela é uma imagem de termografia infravermelha, ou, para facilitar, IRT. É como se fosse um mapa do tempo, só que do corpo humano. As cores quentes, as cores frias, tudo isso mostra a temperatura da pele. E o mais legal é que essa temperatura dá um monte de pistas sobre o que está rolando lá dentro, sabe? Nos músculos, logo abaixo da pele. Ok, e para entender por que isso é tão importante, a gente vai direto para um dos cenários mais exigentes que existem, o futebol profissional. No futebol de elite, a gente sabe, né? Aqueles piques, os sprints de alta intensidade, muitas vezes são eles que decidem uma partida. Só que tem um detalhe: toda essa explosão de velocidade tem um preço. E olha, a conta que o corpo paga é alta. Estamos falando de fadiga, de dano muscular que fica ali, incomodando muito tempo depois que o juiz apita o fim do jogo. E o foco aqui é a chamada corrida de alta velocidade, ou HSR do inglês. O que é isso? Basicamente, é qualquer corrida acima de 21 km por hora. E é aí que o problema mora. As pesquisas mostram que esse tipo de esforço é, de longe, o campeão em causar lesões no futebol. E os alvos principais? Claro, os músculos da perna. E o impacto disso é muito real, viu? Depois de uma partida, os jogadores lidam com fadiga, com microlesões, e o corpo precisa de um bom tempo para se recuperar, coisa de 48 até 72 horas para voltar a 100%. Agora, o X da questão é que os calendários de jogos estão cada vez mais malucos, super apertados. Então, gerenciar essa recuperação vira a chave de tudo para conseguir evitar uma lesão mais séria. Tá, então, como é que os times monitoram essa fadiga toda? Bom, por muito tempo, os métodos eram, vamos dizer, complicados. Ou eram invasivos, tipo tirar sangue, ou muito subjetivos, com questionários. Por isso, os cientistas começaram a buscar uma ferramenta que fosse melhor, mais objetiva. E aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado, os métodos antigos, agulha no braço para tirar sangue, questionários que dependem da percepção do atleta. Do outro, entra em cena a termografia infravermelha, a IRT, uma alternativa que promete dados objetivos, sem nenhum contato, sem agulha e praticamente em tempo real. É, de verdade, uma virada de chave nesse monitoramento. Então, como funciona? De um jeito bem simples, na verdade. A IRT usa uma câmera especial que consegue ver o calor que o nosso corpo emite. Com isso, ela cria aquele mapa térmico super detalhado que pode mostrar, por exemplo, um ponto de inflamação, um sinal de fadiga, ou se a recuperação ainda não está completa. Tudo isso só olhando para as variações de temperatura da pele. Incrível, né? Beleza, a tecnologia na teoria parece fantástica. Mas e na prática? Será que funciona mesmo no mundo real? Para tirar a prova, um estudo resolveu acompanhar um time de futebol profissional durante uma temporada inteira. E o esquema do estudo foi bem direto ao ponto. Pegaram 24 jogadores profissionais. Em todos os jogos, eles eram monitorados de duas formas: com o GPS, para saber o quanto eles corriam em alta velocidade, e com as câmeras de RT, que mediam a temperatura dos músculos antes e depois da partida. A grande pergunta era: qual a relação entre o esforço intenso no jogo e as mudanças nesse mapa de calor do corpo? E é exatamente aqui que a história fica, digamos, bem contraintuitiva. Porque quando os pesquisadores foram analisar os dados, eles encontraram uma coisa que, sinceramente, ninguém estava esperando. Por quê? Vamos pensar juntos. A lógica diz o quê? Quanto mais exercício, principalmente aqueles piques intensos, mais os músculos deveriam esquentar, certo? Mais esforço gera mais calor. Parece óbvio. Bom, prepare-se porque não foi bem isso que aconteceu. Os dados mostraram exatamente o contrário. Dá uma olhada nesses gráficos aí, especialmente nos dos músculos isquiotibiais, que são os posteriores da coxa ali no centro. O grupo de jogadores que mais correu em alta velocidade simplesmente teve uma queda nítida na temperatura da pele depois do jogo. É isso mesmo, os músculos deles ficaram mais frios. Pois é, os jogadores que mais se desgastaram, que deram mais piques, terminaram a partida com os isquiotibiais,
que são essenciais para o sprint, né, mais frios do que antes do jogo começar. Uma completa inversão de expectativa. E a diferença é gritante. Olha só, enquanto o grupo que correu menos teve um aquecimento de quase 2% nos isquiotibiais, o grupo de alta intensidade teve uma queda de quase 2%, ou seja, uma inversão total do que a fisiologia tradicional esperava. A pergunta de $1 milhão é: por quê? Por que o músculo que trabalhou pra caramba fica mais frio? E mais importante, o que isso significa na prática? A explicação, pelo que tudo indica, está no combustível do músculo. É como se fosse um carro ficando sem gasolina. A pesquisa sugere que essa queda de temperatura é um sinal de alerta. É um músculo dizendo: olha, eu trabalhei tanto que meu estoque de energia acabou. É basicamente a assinatura de calor da fadiga extrema. E isso nos leva a um conceito super importante: a diferença entre carga externa e carga interna. O GPS mede a carga externa, ou seja, o quanto um jogador correu, a distância. Mas a termografia, a IRT, revela a carga interna, que é o custo real que aquele esforço teve para o corpo. Não é só sobre o quanto se correu, mas sobre o impacto que essa corrida teve em cada fibra muscular. As aplicações práticas disso, nossa, são gigantescas. Com a IRT, as equipes podem medir a fadiga de forma objetiva. Elas podem criar planos de recuperação personalizados para cada jogador, porque cada corpo reage de um jeito. E o mais importante de tudo, podem gerenciar a carga de trabalho para tentar evitar que a lesão sequer aconteça, é agir antes do problema. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que pode definir o futuro da ciência do esporte. Se a tecnologia já permite que a gente veja um mapa do esgotamento muscular em tempo real, será que o próximo passo não seria usar esses mesmos mapas para prever e, quem sabe, impedir uma lesão antes mesmo dela dar o primeiro sinal? Uma ferramenta que parecia coisa de filme pode ser a chave para manter os atletas no seu máximo, com saúde e segurança.